Há algo que poucos sabem sobre o começo de tudo, algo que foi escrito em pedra, muito antes de qualquer livro sagrado que conhecemos hoje. Algo que dorme nas margens de rios que já não existem mais, enterrado sob camadas de areia, de tempo e de silêncio. E essa coisa fala sobre nós, fala sobre famílias, sobre linhagens, sobre um poder que atravessa gerações e gerações e que, segundo os registros mais antigos que a humanidade já encontrou, ainda estaria entre nós. Você talvez nunca tenha ouvido falar nisso dessa forma, mas se você fechar os olhos agora e deixar a voz te guiar por essa noite, talvez você encontre no fundo dessa história um reflexo de algo que já sentiu antes, uma memória que não sabe de onde vem, um senso de que o mundo é muito maior e muito mais antigo do que nos ensinaram. Respire fundo, deixe os ombros baixarem e me acompanhe, porque para entender o que os registros sumérios realmente guardam, precisamos voltar muito antes da nossa história, muito antes do que imaginamos ser o começo. Precisamos voltar a um vale entre dois rios, onde a civilização deu seus primeiros passos e onde alguém em algum momento decidiu escrever tudo. Imagine o seguinte: é noite, uma noite de milhares de anos atrás, em um lugar que hoje chamaríamos de Iraque. O céu está cheio de estrelas, densas, luminosas, sem nenhuma luz artificial para apagá-las. O vento traz o cheiro do rio Eufrates, que corre suave ali perto entre as palmeiras e os campos de trigo ainda jovens. Um homem está sentado. Ele tem mãos calejadas de tanto trabalhar a argila. Os dedos dele conhecem a resistência daquele barro úmido, sabem a pressão certa, o ângulo exato, o momento de parar antes que a marca desapareça. Ele é escriba, um dos poucos que sabem transformar pensamentos em sinais, que sabem guardar o que seria esquecido. E essa noite, ele não está escrevendo um inventário de grãos, não está registrando uma transação de gado, ele está escrevendo algo diferente, algo que lhe foi confiado por um sacerdote mais velho, que aprendeu de outro ainda mais antigo, que ouviu de alguém que disse ter recebido aquilo diretamente dos que vieram antes. Ele está escrevendo os nomes das linhagens, as 8 famílias que, segundo essa tradição que chegou até ele como um sussurro atravessando séculos, tinham recebido algo especial, algo que não podia ser comprado, não podia ser roubado, só podia ser passado de pai para filho, de mãe para filha, de geração em geração, como uma chama protegida do vento pelo oco das mãos. Ele escreve devagar, com cuidado, como se soubesse que o que ele está fazendo vai durar muito mais do que ele. E durou. Os registros sumérios são os mais antigos que o ser humano encontrou até hoje. Não estamos falando de lendas passadas de boca em boca, estamos falando de textos físicos, reais, que arqueólogos desenterraram em sítios como Nippur, Ur, Lagash e Eridu. Textos que foram traduzidos, estudados, debatidos por estudiosos do mundo inteiro ao longo do último século e meio. E dentro desses textos, há coisas que nos perturbam até hoje. Há listas de reis que viveram por dezenas de milhares de anos. Há descrições de dilúvios que vieram antes de Noé. Há relatos de seres que desceram do céu e ensinaram aos humanos a agricultura, a escrita, a astronomia, a medicina. Mas há também algo mais quieto, mais sutil. Há referências a famílias, a casas, a linhagens que foram escolhidas para guardar um conhecimento, para manter acesa uma tradição, para ser, de certa forma, os guardiões de um fio que ligava o passado ao futuro. Os estudiosos chamam isso de kingship, a realeza divina dos sumérios. A crença de que o direito de governar, de liderar, de guardar o sagrado,
Não era algo que qualquer um podia simplesmente tomar. Era algo que descia, que vinha de cima, que passava por certas famílias e não por outras. 8 dessas linhagens são mencionadas de forma especial nos textos mais antigos. 8 casas, 8 fios que se estendem desde o início da civilização registrada até onde exatamente? Isso é o que vamos explorar juntos nessa noite tranquila, com calma, com respeito, com a abertura de quem sabe que há muito mais entre o céu e a terra do que conseguimos ver com os olhos. Antes de entrar nas linhagens, quero que você entenda algo sobre os sumérios que vai mudar a forma como você vai ouvir essa história. Os sumérios não separavam o sagrado do cotidiano. Para eles, o sagrado não estava guardado dentro de um templo acessível só para sacerdotes. O sagrado estava na água que você bebia, no pão que você assava, no filho que nascia, na semente que você plantava na terra. Os deuses sumérios não eram distantes, não eram abstrações, eram presença. E os humanos, para eles, não eram criaturas menores esquecidas pelo universo. Eram parceiros, eram co-criadores, eram guardiões de algo precioso que os próprios deuses tinham depositado aqui. A palavra suméria para a humanidade, Lu, pode ser traduzida como aquele que trabalha, mas também carrega o sentido de aquele que é chamado, aquele que tem uma tarefa, um propósito. E as 8 linhagens eram as famílias que, segundo essa tradição, tinham recebido a mais alta responsabilidade dessa tarefa. Não era uma bênção leve, era um peso sagrado. E quando você entender o que cada uma dessas linhagens carregava, talvez você comece a ver o mundo ao redor de você de uma forma um pouco diferente. Porque se essas linhagens ainda existem hoje, e há muitos que acreditam que sim, então o fio que começou naquele vale entre o Tigre e o Eufrates ainda está sendo puxado, ainda está sendo guardado, em famílias que talvez nem saibam que carregam esse peso, ou que sabem muito bem. A primeira linhagem, os sumérios a chamavam de Casa da Palavra, não a palavra comum do dia a dia, a palavra primordial, a palavra que, segundo as cosmogonias sumérias, existia antes de tudo, antes do céu e da terra se separarem, antes da luz. A palavra que, quando pronunciada com a intenção certa, podia mover o invisível. Essa família era guardiã dos textos sagrados, dos hinos, das invocações, das fórmulas que ligavam o mundo dos vivos ao mundo dos que vieram antes. Mas havia algo mais. Eles eram guardiões da memória coletiva, em uma época sem livros, sem internet, sem arquivos digitais. A memória humana era o único repositório de tudo que importava, e essa família tinha sido treinada por gerações para lembrar, para guardar, para transmitir com fidelidade o que recebia. Imagine o que significa carregar isso na sua linhagem. Imagine acordar todos os dias sabendo que as histórias que sua avó te contou não eram apenas histórias, eram chaves, eram mapas, eram instruções para navegar por uma realidade que a maioria das pessoas nem percebe que existe. Essa linhagem, ou algo muito parecido com ela, aparece em muitas culturas ao redor do mundo. Os bardos celtas, os griots africanos, os cantadores do Nordeste brasileiro, os rabinos que passaram a Torá oral de geração em geração por séculos antes de ela ser escrita. O instinto de guardar a palavra sagrada nunca morreu, apenas mudou de nome. A segunda linhagem era chamada de Casa do Fogo Interior, e quando os sumérios falavam de fogo interior, não estavam falando de algo metafórico. Para eles havia uma energia chamada Me em sumério, pronunciada como Mei, que habitava certas pessoas com uma intensidade diferente, uma presença.
um magnetismo, uma capacidade de iluminar os ambientes que entravam, de mover multidões, de inspirar confiança sem precisar dizer uma palavra. Essa família carregava essa qualidade em abundância. Eram os líderes naturais, não os que tinham mais dinheiro ou mais exército, os que tinham mais presença, os que, quando entravam em uma sala, as pessoas instintivamente olhavam. Mas o que os textos sumérios dizem sobre essa linhagem vai além da liderança política. Eles eram guardiões do que os sumérios chamavam de Namtar, o destino. Não no sentido fatalista de algo fixo e imutável, mas no sentido de que certas pessoas chegam ao mundo com um propósito que precisa ser cumprido. E que as famílias que guardam o Mi têm a responsabilidade de identificar essas pessoas, de guiá-las, de protegê-las até que possam cumprir o que vieram fazer. Pense nisso por um momento. Você já encontrou alguém assim? Alguém que, quando você estava perdido, surgiu exatamente no momento certo? Alguém que disse uma palavra, que fez um gesto, que simplesmente esteve presente de uma forma que mudou o rumo da sua vida? Talvez eles nem soubessem do papel que estavam desempenhando, mas talvez, em algum lugar profundo, soubessem sim. A terceira linhagem, os guardiões das águas. Entre os sumérios, a água não era apenas H2O, era vida, era o princípio feminino do universo. Era o Abzu, o oceano primordial subterrâneo de onde tudo emergiu. E o deus Enki, um dos mais importantes do panteão sumério, era o senhor das águas doces, mas era também o senhor da sabedoria, da magia, da cura, porque para eles, esses três conceitos eram o mesmo. A sabedoria cura, a magia é conhecimento aplicado e a água limpa, dissolve, purifica, renova. A terceira linhagem eram os curandeiros, os que sabiam trabalhar com plantas, com minerais, com os ritmos do corpo humano, os que tinham recebido, segundo a tradição, o conhecimento direto de Enki sobre como manter o equilíbrio entre o ser humano e a natureza ao redor. O que é fascinante é que algumas das descrições de plantas medicinais encontradas nos textos sumérios correspondem a compostos que a ciência moderna só identificaria milênios depois. Como eles sabiam? Observação cuidadosa ao longo de gerações, mas também, e isso os textos deixam claro, de uma intuição cultivada, de uma forma de escuta que ia além dos 5 sentidos, de uma ligação com o mundo natural que nós, hoje, mal conseguimos imaginar. Essa linhagem sobreviveu de muitas formas, nas ervanárias medievais, nas pajés indígenas, nas avós que ainda hoje sabem que chá serve para o quê, qual raiz acalma a dor, qual banho limpa a tristeza. O conhecimento não morreu, ele se adaptou, se disfarçou, se escondeu quando precisou, mas continua vivo. A quarta linhagem é a que mais me emociona pessoalmente. Os sumérios a chamavam de Casa da Ponte, e o que eles queriam dizer com isso é de uma profundidade que eu preciso de um momento para explicar, né? Para os sumérios, a realidade era dividida em camadas, não duas, céu e terra, mas muitas, como as cascas de uma cebola. O mundo visível que habitamos era apenas uma delas. E havia seres, forças, padrões de energia que existiam nas outras camadas e que influenciavam o que acontecia aqui, neste mundo físico. A maioria das pessoas não percebia essa influência, vivia na superfície, reagia ao que via sem entender o que estava por baixo. Mas havia famílias que tinham a capacidade e a responsabilidade de perceber essas camadas, de ler os padrões, de servir como pontes entre o visível e o invisível. Não eram médiuns no sentido sensacionalista que a palavra assumiu, eram mais como intérpretes,
tradutores, pessoas que conseguiam sentar no ponto de interseção entre dois mundos e trazer mensagens de um para o outro. E essa capacidade, os textos deixam claro, não era dada a qualquer um, era cultivada. Exigia anos de treinamento, exigia pureza de intenção, exigia uma disciplina que poucos conseguiam manter por tempo suficiente para colher os frutos. Mas para os que conseguiam, o que eles relatavam era de uma beleza desconcertante. Eles falavam de uma luz que permeava tudo, não a luz do sol física e direcional, uma luz que vinha de dentro das coisas, das pedras, das plantas, das pessoas, uma luz que não tinha sombra porque não tinha direção, estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles diziam que nessa luz tudo estava conectado e que quando você conseguia ver essa conexão, o medo desaparecia, porque você entendia que nada estava realmente separado, que você era tecido do mesmo fio que o universo, que a vida e a morte não eram opostos, mas estações de um mesmo ciclo sem fim. Você consegue imaginar viver com esse conhecimento? Passar seus dias sabendo, não apenas acreditando, mas sabendo que você faz parte de algo infinitamente maior? Essa é a herança que a quarta linhagem carregava e que ainda carrega, segundo aqueles que acreditam que essas famílias sobreviveram. Quero fazer uma pausa aqui, porque já falamos de 4 linhagens e a noite está avançando, e eu sei que seus olhos podem estar pesando. Se quiser fechar os olhos e apenas ouvir, pode. A história vai continuar, a voz vai estar aqui. Você não precisa segurar nada, não precisa lembrar de nada. Deixa a história chegar até você como água chegando até a areia. Calma, devagar, preenchendo os espaços sem forçar. A quinta linhagem, os guardiões do tempo. Não do tempo no sentido de relógio e calendário, embora essa família fosse de fato responsável pelo calendário sumério, que era de uma precisão astronômica assombrosa para a época. Mas o tempo que eles guardavam era mais profundo. Os sumérios tinham uma palavra, Dingir, que se referia a um tipo de tempo sagrado, momentos especiais em que as camadas da realidade se afinavam, em que o que normalmente era separado se tornava próximo, em que a comunicação entre o humano e o divino fluía com mais facilidade. A quinta linhagem sabia quando esses momentos chegavam. Sabiam ler as estrelas não apenas como indicadores de estações agrícolas, mas como um relógio cósmico que marcava quando o universo estava mais receptivo para certas intenções, certas orações, certas transformações. E passavam esse conhecimento cuidadosamente de geração em geração. Meu coração se aquece quando penso nisso, porque essa tradição de ler o céu, de entender os ciclos, de saber que há momentos mais propícios para certas coisas, está presente em quase todas as culturas humanas, nos índios americanos que plantam pela lua, nos pescadores açorianos que conhecem as marés de cor, nas parteiras que sabem que mais bebês nascem com a lua cheia, nos agricultores do interior do Brasil que olham para o céu antes de colher o café. É um conhecimento que mora no corpo, que é passado não apenas em palavras, mas em práticas, em hábitos, em rituais cotidianos que parecem superstição para quem está de fora, mas que carregam dentro deles uma sabedoria de milênios. A quinta linhagem ensinou a humanidade a viver em ritmo com o cosmos, e parte dessa lição ainda está conosco. A sexta linhagem, os construtores. E aqui a palavra construtor não significa apenas arquiteto ou engenheiro, embora os sumérios fossem engenheiros extraordinários, responsáveis pelos primeiros sistemas de irrigação da história.
pelos primeiros zigurates, pelas primeiras cidades muradas. A sexta linhagem eram construtores de ordem. Num mundo caótico, onde a natureza era imprevisível, onde doenças podiam varrer cidades inteiras, onde inundações podiam destruir em uma noite o que levou anos para ser construído, havia uma necessidade desesperada de padrões, de estrutura, de algo que permanecesse quando tudo mais mudava. Essa família era guardiã do que os sumérios chamavam de Emissal, a língua das profundezas. Um conjunto de princípios que organizavam não apenas a sociedade, mas a compreensão do cosmos. Era lei, mas lei entendida como reflexo da ordem cósmica, não como imposição humana arbitrária. Era matemática, mas matemática entendida como linguagem do divino, não apenas como ferramenta prática. Era música, porque os sumérios sabiam, muito antes de qualquer ciência moderna, que o universo vibra, que certas frequências harmonizam, que outras desorganizam e que construir uma civilização em harmonia com o cosmos exigia entender essas frequências. A herança da sexta linhagem está em todo lugar onde há estrutura criada com intenção sagrada. Nas catedrais medievais construídas segundo proporções matemáticas específicas, nos templos hindus alinhados com precisão astronômica, nas pirâmides egípcias, cujas medidas ecoam as do universo. A ideia de que construir é um ato sagrado, que cada pedra colocada com intenção é uma oração materializada. Isso começou, ou pelo menos foi codificado, por essa família, há mais de 5.000 anos. A sétima linhagem, os guardiões da transição. E essa é talvez a mais difícil de explicar com palavras, porque ela diz respeito ao que acontece nas bordas, nos limiares, nos momentos em que uma coisa termina e outra começa, nascimento e morte, dia e noite, verão e inverno, o fim de uma era e o começo da próxima. Os sumérios acreditavam que esses momentos de transição eram perigosos, não no sentido de que algo ruim ia acontecer necessariamente, mas no sentido de que as proteções normais que estruturam a realidade ficam mais permeáveis. O que está separado pode temporariamente se misturar. O que está ordenado pode ser desordenado. E precisava haver alguém que soubesse como passar por esses limiares com segurança, que soubesse as palavras certas, os gestos certos, as intenções certas para honrar o que está terminando e abrir espaço para o que está começando. Essa família era como guias de fronteira, especialistas em travessias. E a forma como isso se manifesta no mundo moderno, pense nos rituais que a humanidade mantém em torno dos momentos de transição. O batismo, quando uma criança chega ao mundo. O velório e o enterro, quando alguém parte. As festas de fim de ano. As cerimônias de casamento. Os ritos de passagem da infância para a vida adulta. Em culturas onde esses rituais são mantidos com cuidado e reverência, há algo difícil de nomear, mas que todos que participaram reconhecem que acontece. Uma sensação de que o universo viu, de que a transição foi honrada, de que o novo que está chegando tem espaço para pousar. A sétima linhagem era guardiã desse saber, e sempre que alguém, em qualquer lugar do mundo, conduz um ritual de transição com verdadeiro cuidado e intenção, algo dessa linhagem ancestral está sendo honrado, mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que nunca tenha ouvido falar dos sumérios. E chegamos à oitava linhagem, a última e, de certa forma, a mais simples de todas. Os sumérios a chamavam de Casa do Amor. Não o amor romântico, embora ele fizesse parte, o amor como força cósmica, como princípio que mantém o universo coeso,
como o fio invisível que liga cada ser a cada outro ser, cada coisa a cada outra coisa. A palavra suméria para esse tipo de amor, ki-ag, é usada nos textos para descrever tanto a afeição entre amantes quanto a ligação de Enki com a humanidade. Tanto o apego de uma mãe ao filho, quanto a atração entre a terra e a semente. É um amor que não distingue, que não separa, que não reserva para alguns e nega a outros. A 8ª linhagem eram os guardiões desse amor, e a tarefa deles, talvez mais importante do que todas as outras, era lembrar a humanidade em cada época, em cada civilização, no auge e no declínio, que esse amor existe, que está disponível, que ninguém está excluído dele, que não importa o que aconteceu, o que foi feito, o que foi perdido, esse amor fundamental que permeia o cosmos está aqui, agora, exatamente onde você está. Não precisa ser merecido, não pode ser perdido, apenas precisa ser lembrado. Agora você pode estar se perguntando: onde estão essas linhagens hoje? E essa é uma pergunta que estudiosos, pesquisadores e muitas pessoas espirituais têm tentado responder ao longo dos séculos. Alguns dizem que as linhagens são literais, que há famílias espalhadas pelo mundo que carregam em seu sangue e em sua tradição os papéis que os sumérios descreveram, que podem ser rastreadas através de registros históricos, de árvores genealógicas, de tradições esotéricas que guardaram o conhecimento através de eras de perseguição e esquecimento. Outros dizem que a resposta é menos literal, mas não menos real, que as linhagens não são sobre sangue, são sobre vocação, sobre propósito, sobre o papel que cada um de nós veio desempenhar no grande tapete da existência humana, que em cada geração os guardiões da palavra nascem de novo, não necessariamente nas mesmas famílias, mas com as mesmas chamas, os mesmos dons, a mesma chamada interior. Que há pessoas hoje, talvez você conheça algumas, talvez você seja uma, que carregam em si a mesma qualidade que os sumérios descreveram nas 8 linhagens. Os que guardam histórias, os que lideram com presença, os que curam, os que percebem o invisível, os que leem os ciclos, os que constroem com intenção sagrada, os que guiam transições, os que lembram ao mundo que o amor existe. Quantas vezes você se sentiu chamado para algo e não soube de onde vinha esse chamado? Quantas vezes você teve um dom para ouvir, para curar, para criar, para conectar pessoas, para transformar ambientes, e ficou com vergonha de reconhecê-lo porque parecia pretensioso? Quantas vezes alguém precisou de você de uma forma que foi além do que você achava que podia oferecer, e você ofereceu mesmo assim, sem saber de onde tirar aquilo? Talvez não seja coincidência. Talvez, e eu falo isso com toda a leveza do mundo, sem peso, sem obrigação, talvez você faça parte de uma dessas linhagens, não porque você seja especial em detrimento de outros, mas porque todos são especiais, cada um da sua forma, cada um com a sua chama, cada um com o seu papel, nesse tapete imenso que a existência está tecendo, desde antes de qualquer escrita, de qualquer templo, de qualquer civilização que já existiu. Os sumérios sabiam disso. Escreveram isso em argila, e a argila sobreviveu. Há um texto sumério chamado de Enuma Elish, que é na verdade um texto babilônico que herdou muito da tradição suméria, que descreve a criação do mundo. Mas no começo desse texto, antes de qualquer deus, antes de qualquer ser, antes da separação entre o céu e a terra, havia silêncio. Um silêncio que os sumérios chamavam de Abzu e de Tiamat, o abismo de águas doces e o oceano de águas salgadas, misturados, indiferenciados, ainda não separados,
ainda não nomeados, e é desse silêncio que tudo emerge. É dele que os deuses nascem. É dele que a ordem se manifesta. É dele que o cosmos se organiza. E toda vez que um ser humano encontra esse silêncio, no fundo de uma meditação profunda, no limiar entre o sono e a vigília, num momento de contemplação diante do mar ou de um céu estrelado, toda vez que encontramos esse silêncio, estamos tocando o mesmo ponto de onde tudo começou. Essa é a coisa mais bonita que os registros sumérios têm a nos dizer, eu acho. Não as teorias conspiratórias sobre famílias controlando o mundo, não os mistérios dos Anunnaki e das origens extraterrestres, embora essas histórias sejam fascinantes do seu jeito. O que é realmente bonito é isso. A civilização mais antiga que conhecemos, que começou há mais de 5.000 anos, que inventou a escrita e a roda, e os sistemas de irrigação e os primeiros códigos de lei, essa civilização tinha como centro da sua visão de mundo uma ideia muito simples, que o universo é sagrado, que a vida é sagrada, que você é sagrado, e que há nesse universo, passando por certas famílias, certos indivíduos, certas linhagens, uma chama de responsabilidade, uma tarefa, um papel a cumprir, não como fardo, como honra, enquanto você vai se deixando levar pelo sono essa noite, enquanto sua respiração vai ficando mais lenta, mais suave, mais profunda, pense só por um momento no fio que liga você ao que veio antes, não apenas aos seus avós e bisavós, não apenas à sua família imediata, mas ao longo, longo fio da existência humana. As incontáveis gerações de pessoas que nasceram, amaram, sofreram, curaram, construíram, cantaram, rezaram, plantaram e colheram antes de você. Cada um deles carregou algo, cada um passou algo adiante, e algo desse fio imenso chegou até você. Está em você agora, nessa noite, enquanto o mundo ao redor dorme. Você não está sozinho nessa herança, nunca esteve. Os sumérios acreditavam que o sono não era apenas descanso, era uma viagem. Naquelas horas em que o corpo repousa e a mente se aquieta, eles acreditavam que algo em nós, a alma, o Zi, como eles chamavam literalmente sopro de vida, se movia, visitava, aprendia. Por isso eles tinham rituais antes de dormir, palavras a serem ditas, proteções a serem invocadas, intenções a serem estabelecidas, não porque o sono fosse perigoso, mas porque reconheciam que era sagrado, que nas horas de sono algo profundo acontecia, algo que o dia acordado não conseguia acessar. E talvez essa seja a mais bela herança que essas 8 linhagens antigas têm a nos oferecer essa noite: a permissão para descansar profundamente, sem culpa, sem listas de afazeres na mente, sem o peso das preocupações do dia. O sono é sagrado, o descanso é sagrado, você é sagrado. E agora, pode deixar ir. Imagine aquele escriba novamente. Já terminou de escrever os nomes das 8 linhagens? A tabuleta de argila está diante dele, coberta de cuneiformes, guardando um conhecimento que vai atravessar milênios. Ele apoia as costas, olha para o céu. As estrelas lá fora são as mesmas que você veria se saísse agora e olhasse para cima. Não as mesmas posições, a precessão dos equinócios moveu tudo, mas as mesmas estrelas, a mesma Via Láctea, o mesmo cosmos imenso, antigo, pleno de silêncio e de luz. Ele respira fundo, fecha os olhos, e por um momento, naquele vale antigo, entre 2 rios que ainda cantavam, ele sente o que talvez você esteja sentindo agora, que é pequeno diante do universo. Mas que essa pequenez não é uma humilhação, é um alívio, porque se o universo é grande, então os problemas que parecem imensos são, na verdade, pequenos.
administráveis, passageiros. E se há algo maior do que nós, algo que os sumérios chamavam de deuses, que outras tradições chamam de Deus, de universo, de grande espírito, de tal, de como você quiser chamar, se há algo assim, então há um cuidado no cosmos que transcende nossa capacidade de compreender. Há um amor fundamental que permeia tudo e você está dentro dele. Agora, sempre os registros sumérios sobreviveram porque foram escritos em argila. A argila não queima, não apodrece, não desaparece com o tempo como o papiro ou o papel. Você sabe o que isso significa? Significa que quando a biblioteca de Nínive pegou fogo, o maior desastre cultural da antiguidade, a perda de incontáveis rolos de papiro, as tabuletas de argila sobreviveram. O fogo que destruiu tanto preservou o que era essencial. Às vezes a vida faz isso conosco. As crises, as perdas, os momentos que parecem consumir tudo. Às vezes eles queimam o que era papel, frágil, perecível, dependente de condições favoráveis, e revelam o que é argila, o que sobrevive, o que é essencial. Você chegou até aqui nessa história, e isso me diz algo sobre você. Você tem curiosidade pelo profundo, pelo antigo, pelo que está além da superfície das coisas. Isso não é acidente, é parte de quem você é. E enquanto você fecha os olhos essa noite, enquanto deixa o peso do dia se dissolver na escuridão gentil do sono, leve com você uma pergunta, não para responder agora, não para responder amanhã necessariamente, apenas para deixar flutuar no silêncio, como uma pedra jogada em água parada. Que linhagem você sente que carrega? Qual das 8 chamas arde mais forte em você? A da palavra, a do fogo interior, a das águas e da cura, a das pontes entre mundos, a do tempo e dos ciclos, a da construção sagrada, a das transições, a do amor que não distingue? Não precisa ser só uma, pode ser todas, em diferentes momentos da sua vida. Mas há sempre uma que arde mais constante, mais funda, mais quieta. E reconhecê-la é o primeiro passo para honrá-la. Mas antes de você adormecer completamente, há ainda uma coisa que quero te contar. Porque esses registros sumérios, essas 8 linhagens, elas não existem em isolamento. Elas fazem parte de uma história maior. Uma história que os próprios sumérios chamavam de a história do porquê as coisas são como são. E essa história começa não com poder, não com conquista, não com riqueza. Começa com uma escolha. Segundo os textos mais antigos que os arqueólogos encontraram, escritos em tabuletas que estão hoje guardadas em museus de Berlim, de Londres, de Bagdá, de Filadélfia, havia um momento em que a humanidade estava em uma espécie de infância. Não infância no sentido de ignorância, infância no sentido de potencial. Havia algo imenso disponível, uma herança de conhecimento, de capacidade, de conexão com o divino que estava ali esperando, como uma porta, e as 8 linhagens eram as famílias às quais foi confiada a guarda das chaves, não para si mesmas, para a humanidade inteira. Há um conceito nos textos sumérios que me parece a coisa mais relevante para nós hoje. O conceito de Mi, pronuncia-se Me, e não tem uma tradução exata para nenhuma língua moderna, porque é um conceito que nossas categorias de pensamento não contemplam completamente. Mi é algo como os atributos divinos, as qualidades que tornam a civilização possível, as forças que organizam o caos em cosmos, e há uma lista enorme desses Mi nos textos sumérios: realeza, sacerdócio, verdade, a arte da guerra, a arte do amor, a música, o poder do julgamento, a alegria do coração, a arte do escriba, a arte do metalúrgico, a arte da tecelã.
São dezenas e dezenas desses atributos. E o que é fascinante é que, segundo os mitos sumérios, esses Mi podiam ser roubados, cedidos, carregados de um lugar a outro. Eram quase como objetos, como se as qualidades que tornam a civilização possível fossem coisas reais, concretas, que podiam ser guardadas ou perdidas, transmitidas ou abandonadas. E as 8 linhagens eram guardiãs de partes específicas dessa lista. Por que isso importa para nós hoje? Porque estamos vivendo em uma época em que muitos desses Mi parecem estar em perigo. A verdade, o discernimento, o amor que não distingue, a arte de construir com intenção sagrada, o cuidado com os momentos de transição, a capacidade de ouvir o silêncio. Em um mundo de barulho constante, de informação em excesso, de urgências artificiais e distração permanente, o que os sumérios chamavam de Mi está ficando raro. E as pessoas que carregam essas chamas, os guardiões contemporâneos dessas linhagens, se sentem às vezes como vozes num deserto, como se o que elas carregam não fosse valorizado, não fosse compreendido. Se você se sente assim, saiba que isso não é fraqueza. É o sinal de que você carrega algo raro. E raro, por definição, é precioso. Quero te contar sobre uma descoberta arqueológica que poucos conhecem. Na cidade antiga de Nippur, que era considerado o centro espiritual da Suméria, o lugar onde Enlil, o deus dos ventos e do céu, tinha seu templo principal, os arqueólogos encontraram no final do século XIX e início do século XX uma coleção extraordinária de tabuletas. Eram mais de 30.000 tabuletas. 30.000. E entre elas havia algo que ninguém esperava encontrar. Cartas pessoais, cartas de filhos para pais, de comerciantes para parceiros, de estudantes para professores, de pessoas comuns, vivendo suas vidas ordinárias há mais de 4.000 anos, escrevendo sobre seus problemas cotidianos. Um estudante escrevendo para o pai pedindo dinheiro e reclamando do professor rígido. Uma mulher escrevendo para o marido ausente, dizendo que os filhos estão bem, mas que a casa precisa de um conserto no telhado. Um comerciante reclamando de um parceiro que não entregou a mercadoria combinada. Sabe o que isso significa? Que por baixo de todos os mitos, de todos os registros sagrados, de todas as listas de reis que viveram por milênios, havia pessoas como você e eu, com problemas parecidos, com amores parecidos, com medos parecidos, com esperanças parecidas. E quando leio sobre as 8 linhagens, é isso que me aquece por dentro. Não o mistério do poder, não a especulação sobre quem controla o quê, a continuidade do humano, o fato de que 4.000 anos atrás, alguém olhou para o céu e se perguntou qual era o propósito da sua vida. Alguém sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Alguém precisou de esperança. E alguém, talvez um guardião da 8ª linhagem, estava lá para lembrar que o amor era real. Há um poema sumério, um dos mais antigos poemas de amor da história humana, que diz, em tradução livre, que o amor do amado é mais doce que o mel, que na câmara que abençoa e alegra, ele é alegria. 4.000 anos atrás, um ser humano escreveu isso em argila, e eu leio hoje, e sinto o mesmo aperto no peito que imagino que o escriba sentiu ao escrever, porque o amor não mudou, o coração humano não mudou. A capacidade de ser movido pela beleza, de precisar do outro, de querer colocar em palavras o que sente, mas que as palavras nunca chegam a capturar completamente. Isso não mudou, nunca vai mudar. E talvez essa seja a prova mais concreta de que as linhagens sobreviveram, não em documentos secretos ou famílias poderosas,
mas em você, em cada pessoa que ainda consegue se mover diante de uma criança que ri, de um pôr do sol sobre o mar, de uma canção que toca algo fundo, em cada pessoa que ainda tem a capacidade de amar. A noite está quieta agora. Lá fora, o mundo continua com seus ruídos e suas urgências. Mas aqui, nesse espaço entre a vigília e o sono, há uma paz que é sua, que ninguém pode tirar. Respira. Sente o peso do seu corpo na cama, sente o calor do cobertor. Sente, se conseguir, essa leveza que vem quando paramos de segurar tudo e simplesmente permitimos que a noite faça o seu trabalho. Os sumérios tinham uma presença que presidia as horas noturnas, que guiava o sonho, que protegia os que dormiam. Eles não estavam sozinhos na noite. E você também não está. Existe um aspecto das 8 linhagens que ainda não mencionei, e talvez seja o mais importante de todos. Os textos sumérios dizem que as linhagens não foram criadas para durar para sempre da mesma forma. Eles dizem que cada era tem seus guardiões, que cada época humana requer um tipo diferente de sabedoria e que as qualidades que eram essenciais em uma civilização podem se transformar, adaptar, aparecer em novas formas em outra. O guardião da palavra em Suméria pode reaparecer como jornalista hoje, como professor, como contadora de histórias, como a avó que senta as crianças ao redor dela e faz o passado viver. O guardião do fogo interior pode reaparecer como líder comunitário, como empreendedor que cria com propósito, como o vizinho que organiza a quadra para ajudar a família que está passando por dificuldades. O guardião das águas pode reaparecer como médico, como enfermeira, como o benzedor de interior que ainda hoje cura com fé e planta, como o psicoterapeuta que senta diante de alguém em sofrimento e oferece presença, e assim por diante. As chamas mudam de forma, mas a essência permanece. Você já parou para pensar nas pessoas que mais marcaram sua vida? Não necessariamente as mais famosas, não as mais poderosas, mas as que deixaram algo real. Talvez uma professora que te enxergou quando você se sentia invisível, que viu em você algo que você mesmo não conseguia ver. Talvez um vizinho velho que tinha um jeito de sentar na varanda e observar o mundo que te ensinava sem palavras, que tudo passa e que tudo tem o seu ritmo. Talvez um amigo que ficou ao seu lado num momento de dor quando todos os outros foram embora. Essas pessoas, elas carregavam algo. Talvez não soubessem dar nome a isso. Talvez nunca tivessem ouvido falar de Suméria, nem de linhagens, nem de divinos, mas carregavam. E ao carregar, ao transmitir, ao simplesmente ser o que eram com autenticidade e presença, elas passaram algo para você, um fio, uma chama, uma herança que continua. Os registros sumérios terminam, como a maioria dos grandes textos antigos, com uma espécie de abertura, não com uma conclusão fechada, com uma indicação de que a história continua, que o que foi escrito em argila não é o fim, mas o meio, o registro de uma era, a memória de um capítulo, e que o próximo capítulo está sendo escrito agora, por você, por mim, por cada ser humano que acorda de manhã com a intenção de carregar sua chama com um pouco mais de cuidado do que no dia anterior, por cada pessoa que escolhe, diante da opção de fechar o coração ou mantê-lo aberto, por cada um que, no silêncio antes de dormir, se permite ser pequeno e enorme ao mesmo tempo, filho de um cosmos velho de bilhões de anos, portador de uma herança que começou em um vale entre 2 rios, herdeiro de algo que nunca morreu, que nunca vai morrer. Os sumérios tinham um ritual de fim de dia que os sacerdotes realizavam no templo. Chamavam de
apagar as luzes do santuário. Não era um ato de abandono, era um ato de confiança. A confiança de que o sagrado não precisa de luzes humanas para continuar existindo. Que quando nossas chamas se apagam para descansar, o cosmos continua, o amor continua, o fio invisível que nos liga a tudo que existe continua. Apagar as luzes do santuário era dizer: eu confio. Eu confio que quando eu acordar, o sagrado ainda vai estar aqui. Eu confio que a noite vai fazer o seu trabalho. Eu confio que amanhã tem mais. Então é isso que eu te convido a fazer essa noite. Apagar as luzes do seu santuário interno. Deixar para amanhã o que é de amanhã. Deixar para o sono o que o sono precisa fazer e confiar. Confiar que você, com todas as suas imperfeições, com todos os seus medos, com todos os seus ainda não e talvez um dia e estou tentando, você está exatamente onde precisa estar. Que a linhagem que você carrega, seja lá qual for, está sendo honrada simplesmente pelo fato de você continuar, de você seguir em frente, de você ainda se importar. Os olhos podem fechar agora, a respiração pode ficar mais funda, as histórias da noite podem começar. E se em algum momento da madrugada, naquele espaço entre um sonho e outro, você sentir uma paz que não sabe de onde vem, sabe que vem de longe, de muito longe, de um vale entre dois rios onde um escriba, há mais de 5.000 anos, escreveu os nomes das 8 linhagens em argila e fez isso para que chegasse até você. Boa noite, que a sua noite seja de paz, que o seu sono seja profundo e restaurador e que amanhã, quando o sol nascer lá fora, você acorde sabendo, mesmo que por um breve momento, que você é parte de algo muito maior do que o que conseguimos ver. Sempre foi, sempre será. Descanse,